Imagine uma enxada. Uma enxada é usada para jardinagem, para capinar, para usar na agricultura, para misturar argamassa e etc. Uma enxada. Agora, veja só. A gente dispõe, a criatura humana dispõe do livre-arbítrio. Então, essa enxada que tem esse uso foi destinada, foi feita para isso, para usar no bem. O que é usar no bem? Usar nos fins a que ela se destina. Jardinagem, agricultura, mistura de argamassa, etc. Essa enxada pode ser usada no bem, ou seja, ela pode ser usada para os fins a que ela se destina. Ela pode não ser usada, né? É uma opção que a pessoa tem, é uma escolha, ou essa enxada pode ser usada para golpear alguém. 3 usos distintos. Assim acontece com os recursos que todos nós recebemos da providência divina, as possibilidades, a própria existência, a existência física, a própria existência é uma possibilidade, é um recurso. Nós podemos usar para o bem, não usar para o mal. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Olá, eu sou Clóvis Lima e este é um canal que fala de questões da vida à luz do Evangelho do Senhor sob a claridade da doutrina espírita. Nós estamos exibindo uma série de vídeos, ainda fazendo parte da justiça divina, que se chama A Cada Um Segundo as Suas Obras. É um princípio divino, a cada um segundo suas obras. E no vídeo de hoje nós vamos comentar, nós vamos refletir ainda sobre Romanos 2:6. Romanos capítulo 2, versículo 6. É a nossa segunda reflexão a respeito do princípio a cada um segundo suas obras. A cada um segundo as suas obras. Paulo, Romanos, capítulo 2, versículo 6. Observe o diálogo entre um instrutor cristão e um discípulo. E aí o discípulo pergunta, uma pergunta inteligente, sábia, o discípulo pergunta: Instrutor amigo, qual é a lei que engloba todas as leis de Deus? E o instrutor responde: a lei do bem. A lei do bem. E aí o discípulo retoma e diz: mas lei significa que todos nós devemos cumprir. Exatamente, disse o instrutor. E nesse caso, pergunta o discípulo, nesse caso, como fica o livre-arbítrio? E o instrutor responde: bem, o livre-arbítrio é uma concessão de Deus para todas as criaturas, para que a cada um seja dado receber de conformidade com as suas próprias obras. Mas, como Deus não é autor de violência, cada pessoa, até mesmo para a lei do bem,
cada pessoa dispõe de 3 opções distintas, 3 alternativas, 3 escolhas. Que são: primeira escolha, seguir a lei do bem. Segunda escolha, não seguir a lei do bem, estacionando no caminho evolutivo. Terceira, se afastar-se deliberadamente da lei pelos caminhos do mal. Essas 3 opções. E aí o discípulo pergunta: instrutor amigo, a que resultados vão dar essas 3 opções? A que resultados chegam, nos levam essas 3 opções? E aí o instrutor responde: quem segue a lei do bem, aqueles que seguem a lei do bem, aqueles que seguem a lei, se encaminham para as esferas superiores, ou seja, crescem. Aqueles que estacionam no caminho evolutivo gastam muito tempo até retomar a caminhada, mas aí o faz com mais dificuldade. E a terceira opção, aqueles que se afastam deliberadamente da lei por conta própria, voluntariamente, caem nos abismos do desequilíbrio e gastam muitas vezes séculos nos princípios de causa e efeito, nos princípios de causalidade, até que um dia resolvam aceitar a própria renovação. Até que um dia resolvam. E aí pergunta: você entendeu? E o discípulo, meditando, balançou a cabeça, dizendo que entendeu. E aí está essas 3 opções que nós temos. Eu gosto muito de uma expressão, de uma benfeitura. Eu já repeti, eu já falei aqui, vou repetir. É sempre bom repetir. Deus criou o livre-arbítrio. Nós criamos a fatalidade. Deus criou o livre-arbítrio. Nós criamos a fatalidade. Existe um determinismo divino que é o do bem. Mas ele não, como diz a história, é uma espécie de parábola, mas Deus não é o autor de violência, então ele dá a opção. Deus nos concede o livre-arbítrio para que tenhamos o mérito das conquistas e a responsabilidade das nossas ações. Aí que está o princípio, a cada um segundo suas obras. Um vídeo de hoje se chama As 3 Escolhas. Aí estão. Ou você segue a lei do bem, e aí se adianta, você se encaminha para as esferas superiores. Ou você estaciona, ou você não segue, se afasta deliberadamente da lei do bem, se afundando cada vez mais. E depois vai ter que subir, vai ter que retomar o caminho. E aí são muitas dificuldades. Muito obrigado, Deus os abençoe e até a próxima.